Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos observar o objeto de conhecimento da nossa aula de número 8. Objeto de conhecimento, camada de ozônio. E no detalhamento, destruição da camada de ozônio, formas de diminuir ou reverter os impactos das ações humanas na camada de ozônio. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula vamos falar um pouco mais sobre a camada de ozônio. Todos nós sabemos que o Sol, ele emite aí os seus raios solares e eles são muito importantes para a manutenção da vida na Terra. É através da luz do Sol que entra energia, que vai servir aí para os vegetais produzirem então seu próprio alimento, vai fazer parte da cadeia alimentar, Também vai nos aquecer, vai permitir que o planeta esteja em uma temperatura ideal para a existência de vida no nosso planeta. O problema, gente, é que mesmo assim o Sol ele pode emitir alguns raios ultravioletas. Então a gente chama esses raios ultravioletas de UV, certo? E eles podem ser classificados aí em UVA, UVB e UVC. A gente está vendo aqui, olha, que dois deles, são bem importantes da gente saber. Por quê, pessoal? Eles podem aí atravessar essa barreira que o nosso planeta tem, que é a atmosfera, composta por vários gases. E se eles ultrapassarem, então, essa barreira, podem vir a causar danos sérios, nos seres vivos, tá bom? Então, só para a gente entender melhor, os raios UVA, que são aqueles maiores, estão em amarelo, eles podem passar aí pela camada, que protege o nosso planeta, que é a atmosfera, e aí eles podem até mesmo penetrar na nossa pele. A diferença é que esses raios, eles vão causar ali alguns impactos, como por exemplo o envelhecimento precoce, porque eles vão atingir diretamente as camadas da nossa pele, onde estão colágeno, por exemplo. Por isso que pessoas que passam muito tempo expostas ao sol, elas têm uma tendência a ter o envelhecimento da pele. Já os raios UVB, eles podem ultrapassar também essa camada da atmosfera, mas boa parte deles, ou seja, 90% desses raios UVB, eles são ali bloqueados pela camada de ozônio. Então, a camada de ozônio ela está localizada na estratosfera, justamente aí, também dentro da nossa atmosfera. Então, ela bloqueia a entrada desses raios. E o que passa, é apenas 10%. Mas, ainda assim, eles são nocivos, são danosos para o nosso organismo, porque eles podem aí causar alguns impactos na nossa saúde, como, por exemplo, queimaduras. Muita gente gosta de se expor ao sol para ficar bronzeado, E aquela vermelhidão que a pele acaba tendo após essa exposição pode indicar, que esses raios ultravioletas eles alcançaram camadas da pele e queimaram, causaram queimaduras. Já o UVC, que é o tipo também de raios ultravioletas, ele não vai atravessar, a nossa atmosfera, porque ele vai ficar retido pela camada de ozônio. Então, você percebe que a camada de ozônio ela é uma camada muito importante, que ela vai trazer aí para a vida no nosso planeta uma proteção contra esses raios ultravioletas, certo? Então, é bem interessante da gente saber que a camada de ozônio ela é muito importante no nosso planeta para nos proteger, para proteger a vida na Terra, certo? A gente vai continuar falando ainda sobre esses raios ultravioletas, Só para diferenciar. Então, observe aí. Nós temos, que a absorção, como é que funciona a absorção dessa radiação UVB e UVC, tá? Então, nós temos aí a UVB, que ela vai ter um comprimento de onda de 280 a 315 nanômetros. Essa faixa de radiação ultravioleta é parcialmente absorvida pela camada de ozônio, como a gente acabou de ver, Então, boa parte dessa radiação vai sim ser absorvida pela camada de ozônio. A exposição excessiva a essa radiação
pode causar danos à pele, induzir mutações genéticas e aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de pele. Então, olha quanto isso pode ser perigoso, né? Por que que os raios ultravioletas do tipo B, eles podem causar câncer de pele? Gente, o câncer nada mais é do que um crescimento desordenado de uma célula ou mais células do nosso organismo. Esses raios ultravioletas, quando eles penetram a nossa pele, eles vão atingir as nossas células e lá dentro das células, o que é que nós temos? O DNA. E esse DNA ele pode ser afetado. Daí ele vai gerar informações incorretas e essa célula vai passar, então, a ser uma célula cancerígena. E, gente, a questão, né, do câncer de pele é muito intensa aqui no nosso país, porque é um país que tem, né, em grande escala aí a luz do sol. Em grande parte do nosso país, a gente vai receber bastante luz do sol. As pessoas estão habituadas a sair às ruas, né, sem muita proteção, porque, afinal de contas, no calor, ninguém que vai ficar usando uma roupa mais coberta, né? Mas é importante a gente lembrar que, para se proteger, né, desses raios ultravioletas, nós precisamos usar alguns equipamentos, como, por exemplo, óculos, boné ou chapéu, né, para proteger ali a nossa visão. Também, né, quem sabe aí utilizar o protetor solar, na verdade, é o mais indicado, né? Você sair de casa já usando esse protetor solar, aplicar principalmente nas áreas do rosto, dos braços, que é onde a gente mais recebe essa radiação, porque a curto prazo a gente pode não observar nada, mas a longo prazo, né, a gente percebe aí que começa a surgir pequenas manchas. Então isso quer dizer, isso indica, né, para a gente que as nossas células receberam essa radiação e tem, né, aí o potencial de causar danos a essas células e poder aí desenvolver esse câncer. Então é importante a gente se proteger, se prevenir contra eles, né? Esses raios ultravioletas também podem causar danos aos nossos olhos, né? Podem causar aí a longo prazo também algum tipo de dano que vai impedir que a pessoa tenha uma boa visão, certo? Vai afetar até mesmo os ecossistemas, ou seja, os animais, as plantas, né, na natureza. Então, por exemplo, o desenvolvimento de alguns peixes, de alguns crustáceos, né, pode ser prejudicado por essa radiação, certo? E no caso dos raios UVC? Vamos observar aí, a maior parte da radiação UVC é absorvida pela camada de ozônio, impedindo que ela alcance a superfície da Terra. A atmosfera atua como uma barreira natural contra essa radiação, que é ainda mais energética e potencialmente prejudicial. Como nós vimos no nosso esquema desde o início, né, nós vimos que a nossa atmosfera ela forma essa barreira e principalmente a camada de ozônio vai formar essa barreira contra essa radiação UVC que é tão danosa, né? Então, graças a essa camada de ozônio, nós temos aí a garantia de proteção contra os raios UVC. Agora, se você ouviu falar sobre a camada de ozônio, também já deve ter ouvido falar sobre o buraco na camada de ozônio. Então, esse é um problema que pode afetar e tem afetado a nossa camada de ozônio por muitos anos. E aí, como será que se forma esse buraco na nossa camada de ozônio, né? Para a gente entender melhor, nós vamos aí ouvir, né, a nossa professora Yara, de Química, que vai explicar muito bem para a gente como é que funciona, então, essa questão aí química, né, envolvendo a camada de ozônio. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Yara, professora de Química, e hoje a gente vai falar sobre a formação e destruição da camada de ozônio. Vamos dar uma olhadinha na animação em que a gente vai observar como acontece a formação. Olha só. Para a formação, o gás oxigênio presente na atmosfera interage com a radiação ultravioleta, né, proveniente do Sol. E aí acontece justamente a quebra dessa ligação entre os átomos de oxigênio. E aí, novos átomos ali são liberados na atmosfera. Esses átomos de oxigênio, eles são extremamente reativos e aí eles acabam interagindo com uma nova molécula de gás oxigênio, formando, né, dando origem ao ozônio. Observa que o ozônio ele tem essa estrutura que você está vendo aí. São 3 átomos de oxigênio ligados, tá?
Gente, tanto a formação quanto a destruição da camada de ozônio, ela acontece de forma natural no nosso planeta. Porém, a ação do homem faz com que, ocorra um aumento na velocidade, da degradação do ozônio nessa camada. E principalmente por conta da presença dos CFCs, que são esses compostos, o clorofluorcarboneto, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha na animação para observar como se dá essa destruição. Bom, no caso, esse CFC é liberado na atmosfera e quando ele entra em contato com a radiação ultravioleta, átomos de cloro são liberados, ocorre a quebra da ligação e esse íon cloro é liberado na atmosfera. Ele interage com o ozônio presente ali e também é capaz de quebrar uma ligação dos átomos ali de oxigênio na molécula de ozônio, formando novas substâncias, como você pode observar, o monóxido de cloro e liberando na atmosfera mais gás oxigênio. Lembram-se lá na formação que eu falei sobre átomos de oxigênio serem muito reativos? Pois é, aqui nesse momento, esses átomos de oxigênio reativos vão interagir com essa nova molécula, o monóxido de cloro, e aí também vão quebrar essa ligação, formando, liberando mais cloro para o ambiente e também liberando mais gás oxigênio. Importante reforçar que esse cloro, que é liberado, ele vai acabar ocasionando, uma reação que a gente chama de reação em cadeia. Então, esse cloro volta a reagir com o ozônio e a reação se processa novamente, tá bom? Gente, só para a gente finalizar aqui esse momento da aula, um dado importante é que um único átomo de cloro, ele é capaz de quebrar pelo menos cerca de 1 milhão de moléculas de ozônio. Então, para vocês terem uma ideia aí do poder desse CFC na destruição da camada de ozônio. Espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre a formação e a destruição dessa molécula na camada de ozônio. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Muito bem, olha só que interessante a gente saber um pouco mais sobre essa destruição da camada de ozônio. Então, como foi falado, como foi explicado, essa destruição, gente, ela é natural, mas também naturalmente a camada de ozônio ela se recompõe. Acontece que algumas substâncias químicas elas podem aí destruir, com um potencial muito maior a nossa camada de ozônio. E isso não é de agora, já fazem muitas décadas que isso vem acontecendo, principalmente aí por volta da década de 70, 80, quando se passou a utilizar os clorofluorcarbonetos, ou CFCs, que são substâncias que estavam presentes em alguns produtos, como, por exemplo, aerossóis, desodorantes, em alguns refrigeradores de ar-condicionado, de geladeira. Então, essas substâncias, quando liberadas aí no meio ambiente, elas vão para a camada de ozônio, vão para a atmosfera, reagem ali com aquelas moléculas e quebram as moléculas de ozônio e assim formam então esse buraco na camada de ozônio, tá? Então, esse fenômeno, que é a queda acentuada na concentração do ozônio sobre a região da Antártida, que é onde a gente consegue observar, tá? Então, você está observando aqui, olha, no nosso gráfico, por volta aí de 1980, como estava a situação da camada de ozônio. Aqui no meio a gente já vê na década de, no ano de 1987, que a gente já vê aí uma grande escala. Então, essa mancha mais escura, meio que azul, ela mostra para a gente o tamanho, a proporção desse buraco na camada de ozônio. E aí, por volta de 2019, foi quando a gente conseguiu reduzir bastante, esse buraco, ou seja, essa destruição na camada de ozônio conseguiu ser revertida. Então, tudo isso está ligado, está relacionado aí a algumas ações
humanas, né? Ou seja, o fato de nós utilizarmos determinadas substâncias que não estão presentes apenas ali em cosméticos ou equipamentos, né, eletrodomésticos, mas podem estar presentes também na agricultura. Então, essas substâncias, né, que causaram aí ao longo de muito tempo esse dano à nossa camada de ozônio, tá? E aí foi necessário ter algumas iniciativas governamentais para tentar sanar tudo isso, né? Bom, e aí a gente vai aprender um pouco mais sobre essas substâncias. Então, observe aí que as substâncias destruidoras da camada de ozônio, quais seriam elas, né? Essas substâncias conhecidas como destruidoras da camada de ozônio, também conhecidas como ODS, têm sido associadas a efeitos prejudiciais à camada que protege a vida na Terra da radiação ultravioleta. Então, a gente viu que a radiação ultravioleta ela é bloqueada pela camada de ozônio, tá? Mas justamente essas substâncias, quando atingem a camada de ozônio, recebem essa radiação então quebra essas moléculas dessas substâncias nocivas que reagem com a molécula de ozônio presente nessa camada e aí acabam deteriorando, degradando, então, né, abrindo espaços para que essa radiação ultravioleta ultrapasse, né, essa camada e chegue até a vida na Terra. Então, os seres vivos são os principais prejudicados por essa radiação, né? Então, quanto mais a gente tem emissão desses gases que são aí nocivos à camada de ozônio, menos proteção nós temos, né? Então, por que é importante falar sobre isso? Porque essa proteção aí natural que o nosso planeta já tem estava sendo destruída, né, a cada ano. A gente ainda tem esse problema, né, ainda não foi resolvido, espera-se que ele seja resolvido nas próximas décadas, né, mas infelizmente ele ainda está presente, ainda é um problema, né? E quais seriam então essas principais substâncias que a gente acabou de citar? A primeira que nós vamos falar é sobre os clorofluorcarbonetos. Bom, eles eram amplamente utilizados aí, olha, em refrigerantes, em aerossóis, solventes e na fabricação de espumas antes da implementação de regulamentações ambientais. Então, quer dizer que em um determinado momento na história, por volta de 1970 a 1980, algumas substâncias, né, elas demonstraram assim, um avanço, né, na sociedade. Então, imagina você ter um desodorante na forma de aerossol, né, como era prático. Você ter os extintores de incêndio com substâncias que poderiam ali apagar um incêndio. Os ar-condicionados, né, hoje em dia em locais onde existe muito calor, é quase impossível conviver com calor sem ter um ar-condicionado em casa. Só que esses equipamentos, eles carregam, então, esses clorofluorcarbonetos, ou carregavam, né? E aí descobriu-se que o uso dessas substâncias atingia, então, a camada de ozônio e era responsável por deteriorar, por destruir essa camada de ozônio. Então, algumas medidas foram tomadas e essa substância foi proibida de ser utilizada para essa finalidade, certo? Então, eles foram substituindo gradualmente por outras substâncias. E uma delas foi o hidroclorofluorcarbonetos, certo? O anterior, a gente liberava cloro para a atmosfera, tá? E aí esse cloro reagia, então, com a camada de ozônio. Esse hidroclorofluorcarbonetos, né, ele foi desenvolvido como alternativa ao CF6. Os HCF6 ainda têm propriedades destrutivas, embora sejam menos prejudiciais. Então, eles têm, sim, uma capacidade ainda de destruir, né? Mas a gente acredita que nas próximas décadas surjam aí novas alternativas para esse tipo de substâncias que ainda destroem, que ainda, né, são capazes de destruir a camada de ozônio. A gente tem ainda outra substância que são os álons. Esses álons anteriormente usados em sistemas de extinção de incêndios, especialmente em aviões e instalações industriais. Então, esses álons, eles liberam aí um átomo ou átomos de bromo, que também são prejudiciais para a camada de ozônio, tá? E eles eram utilizados aí em sistemas de extinção de incêndios, né?
também em aviões, em instalações industriais, ou seja, é realmente algo importante para a indústria, é importante para outros setores, né, da sociedade, que talvez nós, enquanto estudantes, professores, apenas cidadãos comuns, não compreendemos, né, mas eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, eles são aí, né, os responsáveis também por destruir a camada de ozônio. A gente tem também o brometo de metila, que é outra substância, tá? Utilizado em processos agrícolas como fumigante de solo, ou seja, na agricultura ele é utilizado. Ele também vai liberar ali alguns átomos de bromo que são prejudiciais para a camada de ozônio, né? Então a gente percebe que o que acontece, né? Todas essas substâncias estavam presentes no cotidiano das pessoas e não se tinha a menor noção de que eles poderiam ser tão tóxicos, tão agressivos para o meio ambiente. E aí estudos, né, passaram a ser feitos, cientistas alertando, né, de que esse buraco na camada de ozônio estava acontecendo, estava prejudicando a vida na Terra, e se isso permanecesse, se essas substâncias continuassem a ser utilizadas, em pouco tempo a gente veria aí a destruição da camada de ozônio. Então não dá para viver no nosso planeta sem essa proteção, porque senão nós receberíamos aqueles raios ultravioletas, né? Aquela radiação solar intensamente, sem nenhuma proteção, e talvez a vida na Terra seria extinta. Então foi por isso que algumas iniciativas foram tomadas, né? Primeiro por parte aí dos cientistas que alertaram as autoridades, e aí fizeram então, né, tomaram essa iniciativa para impedir que essas substâncias fossem utilizadas, tá? E quando isso tudo aconteceu? Foi na década de 1980, né? Quando a gente teve ali algumas reuniões por parte das autoridades de vários países, né? Essa reunião, gente, ficou conhecida aí como Protocolo de Montreal. Então, esse protocolo é uma forma, né? Foi ali o início de uma iniciativa para acabar, né, com essa destruição, porque aí mostrou para a gente o que devemos fazer. Então, esse protocolo assinado em 1987 é um acordo internacional que visa eliminar gradualmente a produção e o consumo de substâncias destruidoras da camada de ozônio. Então, todas essas autoridades, né, se comprometeram em eliminar, né, essas substâncias usadas aí nas indústrias, tá? Então, todos assinaram, concordaram, né, que era a melhor opção a ser feita, né, a frear o uso dessas substâncias, e cada autoridade se comprometeu em estabelecer normas, regras e leis dentro dos seus países para frear, então, essa produção usando essas substâncias, tá, gente? Então, esse protocolo de Montreal que aconteceu ali em 1987, ele foi revisado e renovado a cada aí década, né? Então, nós já temos aí algumas atualizações desse protocolo, desse documento, né? E o Brasil também participa desse acordo e tem cumprido, né, com a sua parte aí no acordo, e tem também tentado regulamentar, né, leis, formas de eliminar essas substâncias aí das produções, né? Ainda não foi 100% eliminado, mas a gente caminha, né, para que isso seja resolvido, tá? E aí a cada ano que passa a gente percebe, né, um sucesso nesse acordo, porque ele fez com que esse buraco na camada de ozônio ele pudesse ser reduzido ao longo do tempo, certo? Bom, a gente vai continuar falando de alternativas, né, para substituir, então, essas substâncias, né, e tornar a nossa vida mais segura no nosso planeta. Então, observe aí, olha, substituição por alternativas mais seguras. O que que a gente pode fazer, né? Desenvolver e implementar alternativas mais seguras e sustentáveis para substâncias destruidoras da camada de ozônio. Então, cada vez mais é necessário pensar, né, sobre como a gente vai resolver essa problemática, né? Então, primeiro de tudo, conhecer, né? Será que você conhecia sobre as substâncias que destruíam a camada de ozônio?
Talvez você só tinha ouvido falar que existe a camada de ozônio e que existe um buraco nela, mas não sabia, né, como esse processo ele era desenvolvido. Então agora você já sabe, né, você já tem conhecimento aí sobre como tudo isso acontece, e agora a gente já pode ficar atento, né, a entender como que a nossa vida, o nosso modo de vida pode contribuir para essa destruição, tá? Então, sempre devemos nos preocupar, né, em cobrar das autoridades, em estar ali fiscalizando, né, cobrar as pessoas que fiscalizam também, para que elas estejam preocupadas, né, com essa destruição, tá? Bom, a gente continua falando sobre educação e conscientização, né? Então, a educação pública sobre os efeitos nocivos das ODS na camada de ozônio é essencial. Então, é isso que a gente acabou de comentar, né? Não basta apenas deixar ali para outras pessoas, né? Ah, os cientistas é que sabem, as autoridades é que sabem. Nós também precisamos nos preocupar, precisamos nos informar, né? Para que a gente possa cobrar, então, aqueles que são responsáveis por criar leis, né? Que vão aí contribuir para que esse problema não se agrave, né? Para que ele não retroceda, mas que a gente possa sempre prosseguir ali para um sucesso nesse acordo que foi tomado, né? Que foi fechado para que haja a reconstituição da camada de ozônio, né? Então, a informação nunca é demais, por isso que é sempre bom a gente aprender sobre essas questões. E ainda o monitoramento e fiscalização. Estabelecer sistemas de monitoramento eficientes para detectar e controlar a produção e o consumo ilegais de substâncias destruidoras da camada de ozônio. Então, a gente precisa se preocupar, né? As autoridades precisam fiscalizar, porque apesar de existirem leis, de existirem regulamentações, a gente sabe que sempre tem aqueles que vão burlar, né? Que vão ali quebrar o acordo e vão utilizar essas substâncias mesmo sabendo que elas são proibidas. Por isso a gente precisa estar ali atento a essas informações, né? É preciso haver também incentivos econômicos. Criar incentivos econômicos para empresas e indústrias que adotarem práticas e tecnologias mais sustentáveis pode acelerar a transição para alternativas seguras. Então, esse incentivo a essas indústrias, né, vai aí garantir que elas não vão querer utilizar aquela substância que é nociva, mas sim, né, vão querer ajudar o nosso planeta. Pesquisa e desenvolvimento, então nesse momento entra aí a ciência, né, os cientistas, quem sabe você vai ser um futuro cientista que vai ajudar, né, a pesquisar soluções, desenvolvimento para o nosso planeta, para reverter, né, todo e qualquer tipo de dano ao meio ambiente. Colaboração internacional, então é preciso haver ali essa colaboração de todos os países, né? Do Brasil, de outros países que também emitem poluição, que também utilizam substâncias que podem ser nocivas. Quando todo mundo conversa e fala uma mesma linguagem, né, fica mais fácil e assim a gente consegue proteger o nosso planeta e proteger a vida dentro desse planeta, né? E aí a gente se pergunta como está atualmente o estado da camada de ozônio, né? Como é que fica? Então, como está o buraco atualmente? A camada de ozônio está no caminho certo para se recuperar nas próximas 4 décadas. E a eliminação global de produtos químicos que a destroem contribui para a mitigação das mudanças climáticas, diz uma declaração da Organização Meteorológica Mundial, OMM. Então, a gente percebe aí que com essas iniciativas, né, o buraco tem sido reduzido e a gente espera aí que até 2040 já comece, né, a se reconstituir completamente e até a década aí de 2060 a gente já possa ver, né, totalmente fechado, principalmente na região da Antártida, ou seja, no Polo Sul, que é onde se observa melhor esse buraco na camada de ozônio, que ele já possa ser totalmente regenerado, né? Então, a gente falou bastante aí sobre a camada de ozônio, como ela é importante para a vida no nosso planeta, como tem ocorrido a destruição dela e como a gente pode sanar esse problema, reverter esse problema. Eu espero que você tenha compreendido tudo que falamos na nossa aula e até uma próxima.